Quem está chegando para conversar conosco é o deputado distrital Max Maciel, do PSOL. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Muito obrigada pela sua participação. E essa conversa, para o ouvinte entender, é porque uma lei sancionada ontem pela governadora em exercício Celina Leão e de autoria do deputado distrital Max Maciel prevê que as mulheres vítimas de violência doméstica e também os filhos delas tenham direito ao sigilo das suas informações. Deputado, vamos tentar explicar para quem nos ouve um pouco mais sobre do que se trata essa nova lei. A gente sabe que quando uma mulher vítima de violência entra em contato com o Estado, aciona as autoridades, ela tende ali a ofertar diversas informações e existe o medo de que esses dados vazem ou sejam acessados por pessoas que possam colocá-las em risco, inclusive os próprios agressores, não é isso? Exatamente, Ariane. É importante dizer que a gente não se orgulha, a gente está feliz com a sessão da lei, mas não se orgulha de ter que fazê-la dentro da característica que o Distrito Federal se colocou como a cidade que mais tem aí os rankings de feminicídio no país. Isso é uma busca de tentar fazer com que as mulheres que já sofreram violência, olha só do que nós estamos falando, né? A nossa luta é reduzir, evitar que as mulheres cheguem neste nível, mas quando elas passam por isso e elas precisam de um socorro, de uma ajuda, nós precisamos fazer com que o Estado e todos aqueles que acolheram ela garanta de fato a seguridade das informações e também dos encaminhamentos necessários a ela. Essa lei ela surge da escuta com essas mulheres vítimas de violência, que sempre diziam, relatavam a nós, depois que noticiavam, acessavam o serviço, alguns outros crimes como o de stalking, que era perseguição, que era acessar, seja ela mudando de endereço, seja recolocando o filho dela em uma escola. E isso vem de coisas que estão normalizadas como um boletim de ocorrência. Quando você faz um boletim de ocorrência, você coloca as suas informações, a outra parte também tem acesso. Então, diante disso, a gente buscou pensar nessa lei que garanta cada vez mais essas mulheres vítimas de violência, nós estamos falando de todas elas, né? Quando ela busque o Estado, ela consiga ter a garantia da seguridade das suas informações, caso ela saia dessa situação, né? Nós temos relatos de mulheres que convivem com seus agressores, sobretudo porque ainda tem uma interferência de violência econômica, psicológica muito forte e que precisa de um suporte grande, de uma ajuda para ela conseguir enxergar, se desvencilhar desse momento que ela está vivendo e que para isso ela precisa mudar toda a rotina, né? Então a gente precisa garantir que as informações dela não vazem e que esse agressor encontre ela novamente, né? Deputado, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM sempre. É bizarro porque o senhor vai falando, eu vou pensando aqui, né? A pessoa procura o poder público, procura o Estado, procura a polícia para se resolver um problema e às vezes antes dessa lei o problema se potencializava, né? O problema se ampliava, você levava ali uma demanda de violência doméstica e passava a ser perseguido, né? Exatamente, Diego, assim, a gente já tem a lei LGPD, né, que protege a garantia de dados para não vazar essa informação para terceiros, mas para interessados, para partes, infelizmente não se tinha ainda. Então o objetivo de fato é para que as pessoas que estão envolvidas nessa situação, ou que correm risco, né, de expô-la novamente, não acessem essas informações, não acessem esse serviço. Tem mulheres que são encaminhadas a serviço de proteção social, a um projeto, por exemplo, para requalificação profissional, a, de repente uma vaga de emprego, e essas informações acabam sendo públicas devido aos cadastros, às informações, e o agressor acaba tendo acesso e começa a perseguir a pessoa no local. Nós estamos chamando a atenção que essa lei ela foi pensada em março, no período do mês das mulheres, onde se debateu muito sobre essa questão da violência contra a mulher, e a gente debate isso diariamente, mas o nosso objetivo é que ela acabe no futuro não tendo a necessidade, porque a gente quer avançar muito na educação dos nossos homens, das crianças dentro das escolas, debater sobre o machismo estrutural, debater sobre essa relação de domínio, sabe, arcaico ainda, de que os homens têm domínio sobre a parceira. Isso é muito complicado, a gente tem que avançar muito nisso, a perspectiva de educação, mas até chegar nesse patamar, a gente pensa essas leis como uma forma de tentar, né, garantir e evitar. Você tem mais de 16 mil ocorrências pedindo medidas protetivas no Distrito Federal.
97%, segundo o próprio dado da Secretaria de Segurança Pública, das violências acontecem dentro do lar da pessoa, ou seja, dentro do espaço que ela considerou que seria um espaço seguro, um espaço que ela ia constituir uma relação afetiva, né? Então, isso está num cenário muito complexo. Então, a gente precisa avançar muito enquanto sociedade, e o Distrito Federal precisa de uma agenda urgente, intersetorial, com todo mundo da sociedade, para a gente encarar esse problema de frente de forma sincera e que a gente consiga reduzir esses números e, quem sabe, até zerar. É isso aí, a nossa expectativa. A gente já teve 20 feminicídios neste ano aqui no DF, com potencial de aumentar para 21, porque tem mais um caso que a gente inclusive noticiou aqui, de uma mulher que teria morrido vítima de um engasgo, mas que na verdade, segundo a polícia, aparentemente foi morta pelo companheiro. Esse caso está sendo apurado, esse homem está preso, enfim. É um contexto de muita violência ainda e um contexto de muita vergonha e medo. Então, quando a gente tem o Estado falando, olha, os seus dados estão seguros comigo, você pode confiar, você pode fazer a sua denúncia tranquila, passar todas as informações de forma detalhada, elas vão estar seguras, eu atesto isso para você. Sem dúvidas, é até um incentivo para que essa denúncia aconteça, para que essas mulheres rompam esse ciclo de violência, né, deputado? Exatamente. É importante dizer que na lei a gente coloca não só ela, como também os seus entes, né? Seus filhos. E esse sigilo teve que partir do primeiro momento que ela acessar algum órgão do Estado e noticiar essa informação. Seja na escola do filho, seja num CRAS, num CRES, ou seja, ela notificou que está sendo vítima de diversos tipos de violência. Nós temos que pensar numa rede integrativa que consiga acolhê-la e que consiga manter sob sigilo essas informações e, obviamente, que a gente exponha o agressor e não a vítima, né? Ou seja, a gente consiga fazer com que essa turma tenha, no mínimo, vergonha de entender que isso que está acontecendo não vai ser mais tolerado, não pode ser mais tolerado e que a gente vai fazer de tudo para zerar. Deputado, caminhando para o fim, só uma questão importante: essa legislação de autoria do senhor também determina que o poder público faça convênios para ampliar a segurança desses dados, não é isso? Exatamente. Assim, a gente sabe que tem alguns recursos necessários, que podem ser necessários. Você tem a própria escola de aplicação aqui do GDF, que tem produzido alguns softwares, algumas informações, mas a gente sabe que às vezes isso não basta. Então nós colocamos isso na lei para não restringir, para não ter, até chegar num determinado sistema específico. Se já existe, que o Estado possa conveniar e garantir que essas informações, desde já, possam se manter sob sigilo. Por que a gente colocou isso, Vivian? É importante. Porque você tem sistemas que não dialogam. Você tem por exemplo, a mulher chega vítima de agressão no hospital porque sofreu diversas fraturas múltiplas. Às vezes aquela informação do posto de saúde não conversou com o CRAS, que não conversou com a Secretaria de Segurança Pública. Então a gente precisa também integralizar essas informações. Até isso acontecer, a gente propôs, sugere que o Estado faça convênios, né, para que agilize esse sistema de informação e que garanta a proteção dos dados. Muito bem, deputado. Aproveitando aqui sua participação, a gente está no período do recesso parlamentar na Câmara Legislativa, mas se o senhor pudesse elencar quais que devem ser as prioridades agora para esse segundo semestre da Casa, de pautas que estão sendo discutidas, o que o senhor traria aí para a gente ter uma ideia do que está por vir, do que está no radar dos senhores? Na verdade, do nosso ponto de vista legislativo, eu vou falar um pouco do nosso mandato. A gente vai se debruçar muito sobre a privatização da rodoviária, o Zona Verde. Acho que é um debate que nós temos que fazer com todo o Distrito Federal. O Executivo mandou alguns projetos de interesse que colocou na pauta agora como prioritária, que é o PPCub, o parcelamento do solo, junto com a LUOS. Então, isso vai ser, de fato, um debate muito grande, porque são temas que não são fáceis. Falam de novo desenvolvimento do Distrito Federal, falam de novos parcelamentos de solo, que nós precisamos ter cuidado, tendo em vista que a gente ainda precisa manter um corredor ecológico no Distrito Federal, precisa pensar um desenvolvimento integrado, sustentável. Então, certamente, o segundo semestre vai ser de debruçar sobre isso. A novela do reajuste das Forças de Segurança chegou ao fim, né, deputado? Queria um comentário do senhor também sobre a sanção aí por parte do governo federal do reajuste de 18% para policiais civis, militares e bombeiros aqui do DF. Essa é uma vitória das forças, há muito tempo eles já lutavam por isso. Agora é importante chamar uma atenção, que isso só foi possível, não só do reajuste
do ponto de vista do governo federal, mas pela manutenção do fundo constitucional fora do arcabouço. Porque se o fundo constitucional sai, dificilmente o Estado consegue manter esses reajustes, né? Porque você tem dos 54 bilhões de orçamento, você tem 20 do fundo constitucional. É muito recurso do Estado desse fundo, ou seja, sem ele praticamente o Distrito Federal quebra e a gente não conseguiria cumprir esse ações. A gente fica feliz que as forças tenham tido reajuste, a gente é a favor de que todas as categorias tenham ajuste, sobretudo a dos professores, que a gente lutou e o PL chegou agora e espera aprovar logo na primeira semana da volta do recesso, né, que é todo aquele acordo que foi pactuado pós-greve, mas que o Distrito Federal precisa avançar, né? Acho que não só do salário, a gente precisa pensar em qual tipo de segurança pública que a gente quer, qual tipo de relações institucionais com as forças de segurança o Distrito Federal precisa. Então, é um avanço, foi muito bom, mas graças também à manutenção do Fundo Constitucional da forma como está. Muito bem, esse foi o deputado distrital Max Maciel, a quem a gente agradece muitíssimo a participação, a conversa nesta quarta-feira. Deputado, seja sempre bem-vindo à Nova Brasil. Obrigada por hoje. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de todos vocês. Um abraço a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Ótimo dia, deputado.